Quarta-feira, 22 de abril. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. O Evangelho desta quarta-feira, João 6, 35 a 40, é um texto eucarístico, quando Jesus se autoproclama: Eu sou o pão da vida. Jesus, então, fundamenta a Eucaristia e prometeu permanecer entre nós, e delegou aos discípulos e depois aos seus sucessores o poder de fazer a Eucaristia, de confeccionar a Eucaristia para tornar real a presença de Jesus entre nós. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, neste Evangelho de João 6, Jesus se apresenta como verdadeiro alimento enviado pelo Pai. A Eucaristia não significa Jesus, nem simboliza Jesus, é o próprio Jesus. Rezar em casa é muito bom, é especial, mas na igreja, na comunidade, diante de Jesus Eucarístico, ali está a presença real, viva de Nosso Senhor. É algo muito especial. Quem pode ir à igreja deve ir. Quem está impossibilitado de ir à igreja por questão de idade, fragilidade, doença, então está dispensado de ir à igreja, à comunidade. Mas quem pode ir, deve ir, porque ali está a presença real de Jesus. Então Jesus quer saciar definitivamente a fome humana, não apenas a fome material, mas também a fome de sentido, de verdade e de eternidade. A Eucaristia nos ajuda a sanar a fome da eternidade. O século II, Inácio de Antioquia falava de si mesmo: Eu tenho medo que me impeçam de encontrar o Senhor. Sou o trigo de Deus. Devo ser moído pelos dentes das feras para me transformar em pão imaculado de Cristo. Para me transformar em pão imaculado de Cristo. Santo Inácio já dizia da necessidade de nós também passarmos por esse processo, como o trigo é moído, como a uva é pisada para tornar-se Eucaristia, eu também passando por esse processo de aniquilação, de esvaziamento, então eu me torno Eucaristia para o meu irmão. Nos impressiona a fragilidade de um grão e a força do pão. Pão e vinho são imagens de nós mesmos. Somos um só corpo e através do corpo do Senhor somos Eucaristia. Santo Agostinho já dizia que ao contemplarmos o pão e o vinho consagrados sobre o altar, devemos enxergar-nos a nós mesmos ali. Eu me ofereço sobre o altar junto com a Eucaristia. Grãos moídos, unidos, formamos um só pão. Então, a Quaresma sempre nos incentiva: morramos para nós, para produzirmos frutos. Por isso devemos buscar sempre a penitência, o sacrifício, o jejum. Morramos para o pecado, para o egoísmo, para a maldade, para a ganância, para nos entregar totalmente a Jesus.
A força do amor é demonstrada no silêncio da sua doação, de sua morte. Aí se mostra a capacidade de ser indestrutível. Então queremos ter fome de Jesus. Só Deus pode nos saciar. Na Eucaristia entramos como grãos e saímos como pão. Pão da vida. Entramos uva e saímos vinho, vinho da salvação. Então, como Jesus, vamos aceitar a cruz, todas as formas de nos sacrificar, de nos doar. Santo Irineu bem dizia, um dos primeiros padres da igreja, e a igreja primitiva, os primeiros séculos depois dos apóstolos, acreditava que a Eucaristia era a presença real e atual de Jesus. Santo Irineu, um dos primeiros santos, discípulo dos apóstolos, a Eucaristia é alimento para quem está caminhando. Então, quem está na graça, quem não está em pecado grave, deve buscar a Eucaristia. Quem não está impedido de comungar, deve buscar a Eucaristia, porque é alimento para quem está no caminho, quem está caminhando. Por isso a gente também se demora diante da Eucaristia, diante do Santíssimo, para adorar, para agradecer. É Jesus diante de nós, então na missa nos alimentamos. Nos momentos de adoração, de oração, então ali contemplamos, adoramos o Senhor. Sim. Vamos partilhar o pão de cada dia. A Eucaristia nos traz esse grande desafio de partilhar. Sínia, uma moça linda, pobre, chega na hora do canto de entrada, se aproxima do altar. Alguns achavam que queria sentar-se no primeiro banco. Saudou o Santíssimo Sacramento, tirou debaixo do seu braço um pacotinho de arroz, colocou no cesto dos alimentos para os pobres. Ela era pobre, sua família era pobre, acreditava no poder e no dever da partilha. Ela era canal de bênção. O pouco que tinha, queria partilhar. A Eucaristia gerava em Sínia uma força transformadora, porque a Eucaristia proclama a lei do amor, da vida nova. A Eucaristia nos leva à partilha. Toda quarta-noite temos a bênção do pão de Santo Antônio e ali pedimos a graça de nós também sabermos sempre partilhar o nosso pão. Partilhar Jesus, o pão da vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Conceda-te, Senhor, a força, o alimento, porque tens longo caminho a percorrer. Com a força desse alimento, irás longe, muito longe. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.